Que satisfação ter você junto conosco e todos que estão aqui para compartilhar um pouco do amor do nosso Senhor Jesus a todo mundo. Queremos que você participe junto conosco. A nossa série começa novamente. Corações em Guerra. Queremos que você não desligue e saia nem um pouquinho de perto da câmera e de nossas imagens. Tudo muito bem preparado para você. Vamos louvar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, adorando Ele. Antes, vamos elevar nossos pensamentos a Ele em oração. Participe conosco. Senhor Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para comigo e para com todos. Entrego inteiramente o meu coração a Ti. E eu quero que o Senhor faça morada em corações de todos aqui. Participe da vida de cada um. E não deixe que nada de mal aconteça com ninguém. Esse sofrimento que a gente passa, a gente entende que a vitória ela está perto. E a gente entende que é só contigo que a gente tem ela. Que a gente possa sempre estar contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Sou de Jesus eternamente. Você também pode ser. Louva junto com a gente. Vamos juntos? Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Vamos ouvir vocês, mulheres? Vamos forte. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé seu pecado e seu sabor. Homens, no caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, louve juntos, O Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz e inundados por tua glória, Senhor. Amém. Dentro de mim, uma guerra é travada entre a morte e a vida. Tempestade, chuva, trovão, lama cobre o campo como um manto escuro. Oh, 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 dentro de mim soa o grito de muitos, de 1 milhão de feridos. Se engana quem ignorar nosso antigo início, paz virá de um conflito. Dentro de mim o bem e o mal, dentro de mim o falso e o real, e eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra final. Dentro de mim, anarquia, império, transparência e mistério. No meu peito, em meu coração, oceano e deserto, poesia e silêncio. No meu peito, em meu coração, o sacro e o profano, 1000 verdades e enganos. Oh, 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 oh. Dentro de mim o bem e o mal, dentro de mim o falso e o real, e eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha,
vitória da guerra ao final. Amém. Muito bem, boa noite para você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Essa aqui é a Igreja do NASP, uma igreja que busca crescer em família, uma família espiritual. Que Deus abençoe você na sua caminhada com Deus. E nessa noite eu queria te convidar para você ter uma experiência mais uma vez com o nosso Deus através da palavra dele, através do estudo da Bíblia, e que você cresça nessa nossa nova jornada que nós começamos nessa noite, uma jornada que vai trabalhar um tema específico, o nome dessa série, Corações em Guerra, e queria que você nesse momento orasse comigo para a gente poder ter a mente conectada com o nosso Deus, para a gente poder estudar a sua palavra. Vamos fazer uma oração. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bênção em nossa vida. Quero pedir para que o Senhor, com a Tua graça e Teu poder, venha nos orientar mais uma noite e que o Senhor venha nos ouvir, que o Senhor venha também falar com a gente e a gente tenha um encontro contigo. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, a série Corações em Guerra, ela é inspirada nos inúmeros textos que nós vemos na Bíblia, onde o coração humano é enfatizado. A palavra coração na Bíblia, ela pode significar nossos desejos, nossos pensamentos, o centro das nossas decisões. O coração, ele também retrata nosso ser mais íntimo, ou seja, conhecer o nosso coração é conhecer nossas motivações, conhecer nossas preocupações, razão pela qual nós vivemos. O coração, na Bíblia, ele pensa, ele ouve, ele fala, ele se alegra e louva. E, por outro lado, ele pode ser terrivelmente enganoso. Ele pode ser como uma pedra. Ele pode ser invejoso, vaidoso. E o coração também é decifrado em palavras exatas, como quem você realmente é. Então, nós vamos ter 4 encontros aqui nesses domingos. Eu quero que você, de alguma maneira, esteja com a gente aqui para você acompanhar o desenvolver dessa série. A pergunta hoje central do nosso episódio dessa noite é: por que Deus se interessa tanto pelo coração humano? Qual é a razão pela qual a Bíblia descreve tanto o coração humano, ou a mente, o desejo humano, e por que ele deseja tanto, tem tanto interesse em estar conectado com o nosso coração, com a nossa mente? Bom, primeiramente, eu quero dizer para você que o nosso coração natural, ele, por hora ou outra, ele tem uma descrição muito dura em relação ao que o texto bíblico nos fala. Por exemplo, em Ezequiel 36, 26, um texto bastante conhecido, fala assim, darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos e desejos. Darei a vocês um espírito novo. Em vez de terem corações duros como pedra, que só queriam saber de pecar, vocês terão corações de carne para poderem me obedecer. A descrição bíblica do coração humano, da mente natural humana, é uma mente ou um desejo, uma vontade que só pensa em pecar, em fazer coisas contra o desejo e vontade divina. Por isso que Ezequiel, quando fala sobre um novo coração, ele fala assim, se eu não te der, se Deus não operar em vocês com um novo desejo, um novo pensamento novamente, vocês não vão conseguir fazer atos que promovam a bondade, que promovam a vida, que promovam a existência de vocês. Por isso que, hora ou outra, o coração humano na Bíblia é descrito como a fonte da inveja. O coração humano é a fonte do orgulho. O coração humano é a fonte da mentira. A descrição bíblica do coração humano é aquilo que se opõe diretamente ao próprio Deus, ao plano de Deus para a nossa vida. Então, pegando a narrativa maior, a história principal da Bíblia,
Adão e Eva, eles nos deixam um legado, o legado do pecado ou um coração injusto, maldoso. E até entendemos que a consequência da desobediência é, de fato, a nossa morte, mas nem sempre entendemos que a nossa herança principal do que nós temos do passado, dos nossos pais, é um coração que se corrompeu. O Evangelho, ele propõe uma solução para isso, mas a resolução da falha só acontece quando deixamos de lamentar a nossa incapacidade, insuficiência, e a gente aceita que nada pode mudar nosso coração se não for por um poder divino. É necessário um poder divino para regenerar aquilo que se perdeu. Então, uma coisa importante para a gente começar nossas reflexões aqui é entender esse ponto específico da nossa reflexão. O coração humano, o coração natural, é incapaz de produzir bons frutos. Ele é incapaz de fazer coisas boas. Não há possibilidade dessa mente humana, desse desejo humano natural, de produzir uma coisa que nos promova coisas boas. Porque a palavra de Deus nos ensina que o oposto disso é que Deus tem que nos dar um novo coração, ou seja, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo desejo, uma nova vontade, para que então aconteça as mudanças necessárias e boas para a nossa vida. Por isso que a gente pensa assim, como então a gente vai se relacionar com as nossas falhas e como a gente vai lidar com a correção dos nossos principais defeitos? Bom, a busca de significado tem sido a marca, né, principal da cultura oriental e também ocidental. Assim como o misticismo, a meditação transcendental, yoga, e gurus falham basicamente em nos dizer, nos responder, que se você olhar para dentro, se você olhar para si, se você buscar dentro de você, você vai encontrar a força que você precisa para você viver. Essa é a linguagem que a gente encontra por aí. E a Bíblia fala o seguinte, que o coração, ou seja, o que há dentro de nós, essa expressão que nós temos, é justamente a fonte da nossa destruição. Então, enquanto algumas teorias dizem para você que é dentro de você que você vai encontrar a solução para os conflitos que você vive, a palavra de Deus fala o seguinte, só existe um poder para resolver as nossas dúvidas e fraquezas. E esse poder, ele vem de fora para dentro. Não é de dentro para fora que acontece a mudança, mas é de fora... Não é de dentro para fora que acontece essa mudança, mas é de fora para dentro que vem essa mudança. Por isso que uma das coisas que é importante a gente lembrar, ou seja, uma das razões pela qual Deus se interessa tanto e tanto, né, pelo nosso coração, é porque Ele conhece de maneira íntima o que esse coração realmente é e representa. Ele conhece tão intimamente nosso coração pelo simples fato de que Ele decidiu habitar em nosso coração. Por exemplo, em Isaías 57, verso 15, fala assim, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus, Ele tem uma habilidade, Ele tem um dom, Ele tem um poder de habitar em corações imperfeitos. E aí que vem toda a mudança de ordem e de lógica, e por isso existe uma guerra entre dois corações. A lógica aqui, essencialmente, é o coração humano que não deseja paz, não deseja bondade, não deseja honestidade e justiça. Ele, uma hora, pelo poder divino, reconhece quem ele é. E agora Deus propõe para nós um novo coração que propõe um novo estilo de vida, uma nova proposta de caminhada de existência. E esse Deus vai promover em nós uma mudança. Só que essa mudança não acontece sem o conflito. Então Deus, Ele vê e conhece os conflitos que acontecem em nosso peito. E Ele sabe de todas as nossas inconsistências, vícios e medos. Mas mesmo assim, Deus tem o acesso imediato aos pensamentos e motivações da nossa vida, do coração natural. E Deus mesmo vai dialogar com você. Deus vai te orientar nesse processo de você saber reconhecer o teu desejo e vontade original e de te mostrar um novo caminho, um caminho que fuja do egoísmo, um caminho que fuja das nossas tentações e inimizades com as pessoas.
O conflito está aqui, o conflito está nessa tensão, onde Deus ele vai te dar a chance, Ele vai te dar um ambiente onde Ele vai provocar em você a possibilidade de você fazer coisas, de fazer atitudes, de amar pessoas e promover a vida. Bom, uma outra razão pela qual Deus tem um profundo desejo de estar em nós e ter o nosso coração e ser o nosso coração de toda a sua vontade, é porque ele sabe que ninguém pode viver em paz se essa pessoa tiver dois senhores ou dois deuses e achar que pode atender a demanda de dois corações que estão em guerra. Por isso que, exemplo, Mateus 6:21 fala assim, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nosso coração, ele pode ser uma fábrica de ídolos, como diz William Temple, onde ele fala o seguinte, que a nossa religião é aquilo que você pensa. A nossa religião é aquilo que domina o seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem prazer em pensar? O que você tem prazer em passar tempo? Tenta pensar na sua mente aí. O que você costuma pensar de maneira assim corriqueira, quase que naturalmente? Esse tipo de coisa pode dominar a nossa vida, pode construir em nós um próprio ídolo. E em nossa cultura, a gente tem alguns pensamentos que dominam a nossa mente de tal maneira que eles por si só podem provocar uma exclusão daquilo que Deus quer fazer por nós. Exemplo, é muito comum em nossa cultura a gente ter o pensamento de que você precisa ser você mesmo. Já ouviu isso em algum filme ou música, ou em alguma filosofia, ou algum influencer dizendo o seguinte, você precisa ser você mesmo. Olha, se você replicar esse mantra na sua vida, sem o poder divino influenciando você, meu amigo, você vai literalmente para o inferno. Se você crescer com a ideia de que você precisa ser você mesmo, e dar atenção a tudo que você tem de desejo e de vontade no seu coração, você pode ser guiado pelo teu coração natural, teu coração de pedra. E isso ignora os planos de Deus. Uma outra coisa que é dita entre nós, somente eu posso dizer o que é verdade para mim. Essa é uma coisa que todo mundo naturalmente pensa por aí ou escuta através de alguns mecanismos de informação. Somente eu posso dizer o que é verdade para mim. Sendo que os cristãos, eles olham para a Bíblia como sendo a fonte da sua verdade. E nem tudo que está na Bíblia a gente consegue de maneira rápida assimilar. Nem sempre é o que a gente vive, mas é o que a gente percebe que é o melhor para nós. Uma outra coisa que norteia muitos pensamentos e direção de vida é que o sentimento do momento diz o que é bom e o que é ruim. Então, se nesse tempo o que é bom e é ruim é definido pela cultura em que você vive, pode ser que aquilo em si naquele momento nem sempre quer dizer que aquilo é de fato bom ou ruim, mas o momento pode determinar aquilo para você. Por isso que eu queria dizer para você que o nosso coração, a nossa mente, nosso pensamento natural, ele pode facilmente nos trair. Ele pode nos enganar em relação ao caminho da vida. Então, Deus, Ele só pode ser Deus se Ele for e estiver no centro dos nossos pensamentos, se Ele estiver guiando nossas decisões. E uma outra coisa importante, por que Deus se importa tanto com o nosso coração? Porque as expressões coração, mente, pensamento e motivação aparecem tanto no texto bíblico. Bom, a resposta final para essa reflexão de hoje é porque Deus, Ele conhece o nosso coração e Deus sabe que é em nosso coração que nós tomamos as decisões mais importantes para a nossa vida. E aqui eu já quero caminhar para o final dessa reflexão. A gente percebe que toda vez que a gente pensa em nossos pensamentos, em nossas motivações, nosso coração, nós estamos lidando com exatamente as nossas decisões. É onde você toma as suas decisões. E aqui eu quero já encerrando e dizer para você que a Bíblia fala sobre o papel importante das nossas decisões. Por exemplo, em Salmo 90, verso 12, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos um coração sábio. Veja,
Deus, ele tem uma maneira muito sábia de trabalhar conosco. E Deus, ele sabe que o nosso poder de decidir e de escolher sempre vai estar entre dois caminhos, sempre entre dois senhores, e Deus, ele quer reinar em nossas decisões, nas pequenas e nas grandes escolhas. E é por isso que o salmista fala o seguinte, né? Repetindo o verso: ensina, ó Deus, a gente a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para ter um coração sábio. Quem sabe quem é o coração sábio? O coração sábio é aquele que consegue enxergar dois caminhos. Ele consegue ter a visão do certo e errado. E o coração sábio, guiado por Deus, ele vai ter o discernimento de escolher as boas escolhas. Mas olha só que nós lemos aqui em Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Nunca pense que você tem todo o poder para saber e escolher o caminho certo, mas confie no seu Deus e na sua palavra. Ele vai te dar os caminhos da vida e vai saber guiar você nos caminhos da vida. Olha, se você entendeu que Deus conhece a tua intimidade e sabe o que é bom para você, se você entendeu que Ele quer ser a fonte e referência da nossa salvação, da sua salvação e do seu caminho, ou seja, Ele é o nosso Deus e não há outros deuses, então agora você vai pedir para o Senhor que Ele te capacite para você, primeiramente, enxergar dois caminhos diferentes. Enxergar os dois corações que habitam em você, o coração natural e o coração divino, a mente natural e a mente divina guiada pelo Espírito Santo. E aí você vai ter chance de tomar uma boa escolha, a escolha para os caminhos certos. E aí Provérbios 4, verso 23 fala assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o lugar aonde está gerenciando as suas decisões, seus pensamentos, suas motivações, o seu desejo e vontade. Aquilo que entra em sua mente e aquilo que promove as boas escolhas, a todo momento está sendo processado. Aquilo que entra pela sua mente, processa e vai para a execução. Por isso, eu queria convidar você, nesse momento, a colocar à disposição de Deus a sua vontade, o seu desejo, o seu caminho. Senhor, me ensina a enxergar os caminhos e me ensina a escolher aquilo que vai fazer prosperar a minha vida, a vida dos meus filhos, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Me ensina a prosperar a minha vida financeira, a prosperar a minha vida particular, de tal maneira que eu guarde os meus pensamentos e use a minha força para fazer a tua vontade. A minha vida depende do Senhor e eu quero fazer o melhor da minha existência, da minha vida. E é por isso que Deus se importa tanto com o nosso coração. Ele sabe que existe uma guerra travada dentro de nós. E Ele sabe que enquanto a gente estiver sempre com os pensamentos centrados naquilo que Ele fala, naquilo que Ele comanda, naquilo que Ele ensina, ali haverá proteção. Mas o oposto também é verdade. Existe um eu natural, egoísta, vaidoso e invejoso, que quer interromper o processo divino de fazer uma grande mudança em nossa vida. Por isso, meus amigos, quero orar com você agora, pedindo para que Deus tenha espaço para promover o que há de bom nesse novo coração que Ele nos deu. Vamos orar? Deus e Pai, a gente entende que hora ou outra a gente tenta sobressair aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nosso coração, ele tenta tomar lugar desse novo coração que o Senhor nos deu através da sua habitação em nós pelo Espírito Santo. Senhor, a gente quer ter uma intimidade maior contigo. Por isso, em oração agora, nós pedimos para que o Senhor tome mais espaço em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossa motivação, na nossa maneira de agir, falar e fazer as coisas. Ó Deus, venha e faça morada, venha e faça uma mudança completa em nós, e que o Senhor venha
reinar em nosso coração. Que o Senhor seja o nosso único Deus, guiando nossa motivação e nossa vida. Obrigado pela sua palavra que nos orienta e nos dá, ó Deus, uma ótima semana do seu lado. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Quero convidar você para continuar acompanhando a gente. Essa série que começou agora, Corações em Guerra. Esse foi o nosso primeiro episódio. Quero que você esteja conosco no nosso próximo domingo. Acompanhe a gente para mais oração, para mais música e para mais reflexão na palavra de Deus. E a gente se encontra então na próxima semana. Deus abençoe você e também a sua família. A gente se vê. Deus te abençoe.